São Paulo Futebol Clube, novidades no mercado da bola. O Belmonte falou com a imprensa. O Crespo elogiou o Mike. Vamos começar agora um giro de notícias sobre o São Paulo Futebol Clube. Antes de mais nada, oi gente, deixa o seu like, se inscreva no canal. Temos uma meta de 100 likes. Compartilhe para todos os tricolores ficarem informados. Neste sábado, a Ferroviária e o São Paulo empataram em 0-0 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em partida válida pelo primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro Feminino da Série A1. O primeiro tempo seguiu ali bem equilibrado, com poucas chances. Logo aos 4 minutos, a Fátima Dutra cruzou na área e a Milena cabeceou com perigo, mas a bola passou perto do gol. O São Paulo respondeu aos 28 minutos com Camilinha, que finalizou forte da entrada da área, exigindo boa defesa da goleira Luciana. No segundo tempo, o tricolor ele atacou com mais intensidade, ele criou um pouquinho mais de oportunidades, enquanto a Ferroviária buscou as jogadas pelas laterais, especialmente pela Fátima Dutra. Foram momentos de pressão e lances de bola parada, mas nenhuma equipe conseguiu balançar as redes. Com o placar de 0-0, tudo está em aberto para o jogo de volta, marcado para o próximo sábado, no dia 16 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília, no Morumbi. Se houver empate, novamente, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis. São Paulo voltou a mostrar a sua força após a eliminação na Copa do Brasil. Somou sua 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Vitória por 2-0 no Morumbi. Os gols foram marcados por Bobadilla aos 19 minutos do primeiro tempo e por Sabino aos 40 minutos da etapa final, em jogada de escanteio concluída com um cruzamento de Ferrarese. O São Paulo liderou as ações, apresentou um domínio de posse de bola e teve boas chances ao longo da partida, incluindo até umas jogadas do Luan e o André Silva, que quase resultaram em gol. Lucas Moura fez sua esperada reapresentação aos gramados após 3 meses, entrando na segunda etapa e sendo ovacionado pela torcida. Por outro lado, o tricolor chegou aos 28 pontos e entrou temporariamente no G6, o 6º lugar na tabela, colado no G4. O atacante Lucas Moura voltou a ser relacionado para o São Paulo após quase 3 meses afastado por questões físicas, depois de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Ele foi a opção no banco de reservas na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Lucas completou 15 anos de carreira nesta semana, comemorou o retorno como o melhor presente, destacando que foi um dos maiores desafios enfrentados em sua trajetória, e expressou gratidão pelo apoio da família, dos colegas da equipe e também da comissão médica. O São Paulo adotará cautela em seu retorno, Ele só será titular quando estiver com condições físicas seguras para jogar pelo menos 45 minutos, como parte de um planejamento para garantir sua plena recuperação. Na zona mista, após o apito final entre Vitória e São Paulo, Lucas Moura falou sobre como se sente fisicamente. Dor ainda vai ter um pouquinho, É normal. Todo atleta de futebol falar que jogar sem nenhuma dor é muito difícil. Mas as dores que eu sinto já não estão me limitando mais, como antes me limitavam, naquele retorno em maio. Ainda não estava conseguindo fazer minhas jogadas, não estava totalmente livre, então estava muito limitado. E agora eu já não tenho mais limitações, já estou mais à vontade para poder fazer minhas jogadas, arrancar, driblar. Essa foi a fala do Lucas Moura em relação ao seu estado fisicamente, Isso dá uma confiança pro torcedor, dá para ter uma expectativa de que ele realmente está bem. Só existe mesmo essa preocupação porque a dor pode voltar, como ele mesmo disse, querendo ou não, o jogador de futebol tem dores constantemente. Então ali agora é ver como ele vai sair nos treinos, dia após dia ele vai ser avaliado e o treinador vai saber a hora certa de colocar ele como titular. Mas é claro que a gente sabe que a expectativa do São Paulo é ter o Lucas como titular na decisão da Libertadores, como por exemplo o jogo de volta das oitavas que vai ser no Morumbi. Na zona mista, após o jogo, o diretor de futebol Carlos Belmonte confirmou que o goleiro Jandrei será emprestado ao Juventude até o fim da temporada de 2025. Segundo Belmonte, houve uma conversa mais reservada com o Jandrei, que vai permanecer em sigilo, em que o goleiro expressou que não estava se sentindo bem com a situação. Ele também falou que a negociação é vista como benéfica para ambos os lados, para o jogador que busca mais oportunidades de jogo e para o São Paulo que precisa reduzir parte da sua folha salarial. A transferência foi facilitada pela chegada do Thiago Carpini ao comando do Juventude, que já havia trabalhado com o Jandrei anteriormente e tudo mais, e intensificou as conversas entre os clubes.
Seguindo os esclarecimentos que o diretor de futebol de São Paulo prestou, ele confirmou ofertas por Lucas Ferreira e Henrique. Ele disse que a oferta que recebeu sobre o Lucas Ferreira, o clube não aceitou a princípio. Tá negociando em cima de 3 propostas ali e ainda tem mais coisa por vir. O Henrique também é uma questão de empréstimo que o clube tá analisando no momento. Não tem nada fechado, nada mesmo. Talvez o Lucas saia, talvez o Lucas não saia. Depende muito de como as negociações vão progredir nos próximos dias. Ele falou assim: eu acho que devemos ter um desfecho sobre a saída ou não nos próximos dias, mas por enquanto nós não temos nada fechado nesse sentido. E não foi só a zona mista do São Paulo que bombou, não. A coletiva do técnico Hernan Crespo também teve uma pegada legal. Ele destacou o lado emocional da equipe, ele comparou seu papel ao de um piloto de Fórmula 1. Sou como um piloto de Fórmula 1. Me dá o carro e tento dirigir o mais forte possível. Esse é o meu trabalho. Mas eu não preparo o carro. Quem prepara é a diretoria. Uma coisinha eu procuro dar. Tento fazer com que o carro ande forte. Tranquilo nunca. Ele disse e deu muitas risadas. O Crespo também comentou na entrevista, ele foi questionado sobre as saídas recentes do elenco, como a do goleiro Jandrei, mas ele optou por manter discrição, né? Ele fala que esse assunto é com a diretoria e que ele não se mete nesse negócio e não pode falar sobre. A gente sabe que ele entende e sabe o que realmente aconteceu, né? Com certeza a diretoria conversa com ele sobre, mas ele prefere não destacar. Além disso, ele falou também da expectativa que ele tem pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A decisão agora é viajar à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional. O Crespo ressaltou o equilíbrio entre o sonho e realidade. Ele teve sempre os pés no chão. Ele sonha, mas eu preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos, torcedor, para os atletas, mas a realidade é outra. Sonho é sonho. Isso é muito interessante do Crespo, porque desde que ele retorna ao São Paulo, ele tem ali o seu início muito bem, né? As 5 vitórias consecutivas, mas até na coletiva que ele fala sobre as 5 vitórias consecutivas, ali seguidas, ele fala, precisa ter o pé no chão. Não é nem questão de dar um banho de água fria no torcedor. É só falar a verdade mesmo. Outra coisa legal que o treinador falou na sua coletiva, ele elogiou as atuações de 2 jogadores que ganharam chances importantes, o Patrick e o Mike. O Mike começou como titular na lateral direita, enquanto o Patrick saiu do banco no segundo tempo. O Crespo destacou a satisfação em poder colocar Patrick em campo, afirmando: eu sou muito feliz de ter a possibilidade de fazer ele jogar, porque ele merece. Ele merece muito porque é um grande profissional. Está esperando, pode jogar como zagueiro, pode jogar na ala, como jogou hoje. É um cara correto, profissional e que merece mais espaço. Essa foi a fala do Crespo em relação à entrada do Patrick, né? E ele também celebrou a estreia sólida de Mike como titular. Além de outros aspectos positivos da partida, ele fala que é muito contente também de poder ajudar o Mike, fazer essa ponte de estreia pelo Mike. Ele também fala sobre o Luan, muito contente pelo Luciano, né? O Luciano vestiu hoje a camisa de São Paulo, completa 300 jogos com o tricolor. A volta do Lucas, ele falou sobre essa questão emocional que o time vive também, que não é só futebol, também existe um jogador por trás que tá ali completando 300 jogos, outro que completou 15 anos de carreira, e também tem aquele que volta e vai jogar pela primeira vez, que é o caso do Patrick e do Mike. E também o Luan, né, que ficou um tempo fora ali com problemas extra-campos. E isso é muito interessante do Crespo, porque nesse momento a gente chega a uma conclusão que a base do São Paulo, além de revelar um ou outro craque, também vai revelar jogadores comuns. E esses jogadores comuns são mais importantes ainda do que os craques. Porque o jogador que faz o arroz com feijão, chega nesse momento da temporada, ele é utilizado. O Mike e o Patrick, aparentemente, não são nenhum craque ali, nenhum jogador acima da média e tal. Mas são jogadores que vão servir muito bem para compor elenco. E é para isso que a base serve. Para não precisar ir no mercado agora cometer uma loucura financeira. E é isso, o giro de notícias de hoje ficou mais longo, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que rolou no jogo do São Paulo esse sábado tão animado. Não esqueça de bater a nossa meta de likes, 100 likes, compartilhe e comente para todo mundo ficar informado, ok? Tchau!